Paz Deus, paz Deus. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui de volta, né? Deixa eu tentar adicionar a Cláudia aqui na nossa live maravilhosa. Um assunto muito pertinente que a gente tem para conversar hoje, para falar, né, com todas. Amém, Malu! Gente, eu tava com tanta saudade. Cláudia. Também tava com saudade, Rê! Amém! Tá tudo bem? Deixa eu tentar adicionar aqui a Cláudia. Peraí só um pouquinho. Pronto, mandei o convite para ela. Vamos ver se ela recebe o convite lá, né, gente? Vamos ver se ela recebe o convite para ela já entrar aqui na live e a gente já começar a falar sobre os assuntos que nós pais temos que ter ciência de uma pessoa da polícia, né? Uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa instruída para nos ajudar com relação a tudo isso que a gente tem passado por aqui, né? Amém, Mavera? Tudo bem? Como que a irmã está? Gente, vou tentar adicionar a Cláudia aqui, tá? Só um minutinho. Que ela tem muitas informações importantes para todos nós. Cláudia Rocha. Sim. Convidar. Deixa eu ver se a Cláudia vai conseguir entrar. Se a Cláudia não conseguir entrar, eu não sei como que a gente vai fazer a nossa live. Tudo bem, né, irmã Vera? Graças a Deus, por aqui tá tudo em paz. Vou tentar fazer essa live hoje. A Cláudia veio aqui me visitar e a gente conversou muito sobre esse assunto e ela se dispôs a fazer uma live aqui para nós sobre esse assunto, né? Violência sexual. Tem como prevenir? Tem como evitar, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Estou só tentando adicioná-la aqui. Manvieven, beijo no seu coração. Mé, tá aí também. Eu não tô conseguindo adicionar a Cláudia. Convidar. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Mé. Mé, você tem o telefone da Cláudia aí? Ah, acho que ela agora entrou. Cláudia! Momento. Aê! Eu tava com medo de não conseguir te colocar aqui, Cláudia. Deu tudo certo. Graças a Deus. Gente, ó, antes da Claudinha começar a falar, né? Agora hoje eu vou ser formal com a Cláudia, tá? Da doutora Cláudia Rocha começar a falar aqui, nós vamos... Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre essa mulher maravilhosa, tá? Quem é a Cláudia Rocha, gente? Por que a gente está nessa live aqui? Ela veio me visitar, é uma amiga linda do meu coração, uma amiga da minha família. E a gente conversou, né, também sobre esse assunto, sobre a violência sexual. E a gente já fez uma live sobre violência doméstica, tá lá no canal do YouTube. E esse assunto é maravilhoso, né? Porque falta muita informação quando a gente fala sobre isso. E não tem ninguém melhor do que doutora Cláudia Rocha para falar para nós um pouquinho sobre isso, tá? Cláudia Rocha é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, especializada em segurança pública, delegada de polícia aposentada, professora universitária de Direito Penal. Isso. Cláudia Rocha, muito obrigada por estar aqui, tá? Por trazer esse assunto maravilhoso para nós. E essa live é sua. Tô com um monte de pergunta aqui, amiga, ó.
Que legal! Muito bom. Só que as perguntas nós vamos fazer no final, tá? Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, né? Sobre violência sexual. Como que você aborda isso, né? Quando você estava atuando na delegacia, como que chegava esses temas até você? Como que eram as denúncias? Como que a gente pode denunciar? Como que eu, como mãe, posso saber que o meu filho está sendo abusado sexualmente? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, hoje? Vamos sim. Olha, eu quero agradecer primeiro pela família maravilhosa que você tem, né? Essa energia, a família da Mírcia é assim, é essa energia, essa garra pela vida, esse amor por tudo que faz, em tudo que faz, né? Então, assim, para mim é uma honra ter amizade e ser recebida nessa família. O professor Geraldo, que é meu grande amigo, também a gente tem uma parceria, né, nas escolas que ele trabalha, e isso é muito bom. E aí surgiu essa oportunidade pela segunda vez de estar aqui com a Mírcia e com o pessoal que segue a Mírcia, gosta da Mírcia e gosta do que ela traz, do que ela fala e do seu jeito de viver e vivenciar as experiências da vida. Então, bom, falando de violência sexual, né? Ela é um tema sensível, né? E a gente, quando conversou aquele dia, você falou, mas em que ponto? Porque é muito amplo, né? Eu falei, olha, eu gosto muito de prevenção. Eu acredito que é possível prevenir na vida da gente, não é só nesse tema, em muitos temas, na nossa saúde, nas nossas relações, em tudo é possível ter uma atitude, né, proativa. Em tudo é possível, é possível. Mas há casos, né, na violência sexual que não tem como, né? Então, para ficar assim bem tranquilo, para quem é do direito, vai ser até repetitivo. Mas para aquele que não é do ramo do direito, né, e não tem vivência com isso, eu resolvi fazer uma divisão, assim, nem combinei com você, para ficar mais prático. Essa violência sexual, ela tem alguns aspectos. Se ela for contra adulto, homem ou mulher, se ela for contra criança ou adolescente ou vulnerável, se ela for no ambiente doméstico ou se ela for fora do ambiente, na escola, Certo. na via pública, na igreja, né, no trabalho, né, todos esses ambientes, é possível sim. Mas respondo já o que você me perguntou. Para Certo. denunciar, hoje o poder público criou muitos mecanismos que facilitam para a população fazer essa denúncia, né? Então, nós temos o 190, o Uhum. Disque 100, quando trata de criança e adolescente, o 180, que também é para abuso sexual, e os canais que todo mundo conhece, que é a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, você pode noticiar que ele vai te encaminhar, e todos esses órgãos da segurança pública, né? Uhum. Mas, assim, a tarefa hoje é a tarefa da mãe, da tia, da avó, é a tarefa de perceber antes, né? Ou Tem como até perceber, depois. Cláudia? Tem como? Olha, tem como perceber, sim. Então, é esse aspecto que eu vou começar com ele e depois, se tiver alguma pergunta nesse sentido, a gente Tá, linka. Então, certo. vamos pensar na hipótese de uma violência mesmo contra um adulto, né? Homem e mulher. Esse adulto, ele pode, pelas suas relações, né? Como se inicia, por exemplo, uma relação de afeto, né? Quem é essa pessoa? Né? Quais os ambientes que ele frequenta, o que ele pensa, se é uma mulher que está com essa dúvida, o que ele pensa da mulher, como ele trata a mãe, as irmãs, são essas prevenções, né? Então, que o adulto tem muito mais capacidade de verificar do que a criança e o Certo. adolescente, né?
Agora, aquela que mais dói na gente, nós que trabalhamos na segurança pública, que somos pais, mães, é aquela que é praticada contra criança e adolescente. Né? A criança é vulnerável. A criança, ela confia muito no outro por causa da inocência. Né? Hoje, eles têm acesso à informação, mas cada vez o abuso sexual está acontecendo com crianças com a idade mais inocente. Nós temos bebês, nós temos crianças de 2, de 4 anos com uma incidência muito alta. E isso acontece onde? No lar. No lar. No lar. No lar. Que triste, então, assim, Cláudia. E isso é estatisticamente comprovado, né? Em qualquer trabalho ou isolado pela academia, pelas universidades e também pela própria segurança pública. O abusador pode estar no lar. Estar no lar com qual perfil? Pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser o vizinho, o amigo do pai, o tio, o primo, pessoas que frequentam a casa. Pessoas que a criança nasceu e aquela pessoa já é do ambiente. E a incidência é muito alta. E como perceber isso? Olha, mãe, pai, afinado, amoroso, desconfia. Então, a recomendação é vigilância. Não pode ser aquela vigilância obsessiva. Desconfiar de todo mundo pode ser um abusador aqui nessa casa. Não é isso. Né? É estar sempre atento e nos próprios sinais que a criança e o adolescente vai mostrar. Que sinais? Uma tristeza profunda, ele corria sempre pelo quintal, não corre mais, ele gostava de brincar com tal brinquedo, agora ele olha para aquele brinquedo, você não vê brilho no olhar, você vê a criança apática. Ora, uma criança, os seus meninos para ficar pensativo? Não para, não para. É o tempo todo uma atividade e tal, e pedindo fazer. Quando para é para dormir. Né? Exatamente. Então, aquela criança que fica pensativa, ela pode até ter outros problemas, mas é um dos sinais, né? E o que acontece normalmente? Às vezes, Mírcia, às vezes a criança fala, aconteceu, colocou a mão aqui, fez assim. E a mãe não acredita. Pegou, a mãe não acredita. A mãe não acredita, ou às vezes, melhor não acreditar, o que é mais grave. E esse é um ponto muito forte. E eu, quando na ativa, trabalhei em casos que a mãe sabia, a avó foi até a repartição policial, fez a denúncia e a mãe disse: você está querendo acabar com o meu casamento. Meu Deus. O abusador era o padrasto. Era o padrasto. E a menina tinha apenas 4 anos. E a avó percebeu a tristeza da criança. Ah, ela não é triste assim. Por que ela está assim? E foi perguntando, e foi perguntando. Nesse caso específico, não havia a conjunção carnal, mas havia outras modalidades, outras práticas sexuais, que ele, com balinhas, chocolate, boneca, conseguia convencer a criança, né? Então, foi muito difícil. Por quê? Porque aquela pessoa que tem o dever de cuidar se recusa não estava cuidando. A aceitar aquilo. E foram inúmeros casos, em muitas faixas etárias, né? Então, a mãe, ela sabe às vezes. E é importante lembrar ao seu público, para todos nós, que a mãe que é omissa, ela responde com o abusador, em coautoria. Então, é assim, quem tem o dever de proteger e de vigiar e de cuidar, sabe
e não cuida, responde como se abusador fosse. No Meu mesmo Deus. sentido do código. Então, a mãe é coautora, se for o caso da mãe. Se for o caso do pai, pode ser um, pode ser outro, né? Certo. Infelizmente, é uma realidade. E assim, não é no nosso Não, país. né? É uma realidade, é do ser humano isso. Então, onde está o nosso olhar, o nosso dever maternal, paternal, familiar? Observar, observar, Ficar acompanhar, atento, né, Cláudia? o olhar atento. Porque o olhar atento existe fora do lar? Existe na Uhum, escola. uhum. Muitos casos são detectados na escola, mas quem teria o primeiro dever, o primeiro olhar? Era em casa. Sim. Mas a escola, ela faz muito, ela tem um trabalho muito importante nesse contexto. E aí a escola aciona o conselho tutelar, que também é um agente de muita proteção para esses casos. Posso Uhum. continuar? Pode, porque tá maravilhoso. Só pra gente ver o público que tá aqui, ó. Gente, aqui tem mães. Quem tá assistindo a gente? Quem se tiver mãozinha, levanta a mão. Se vocês tiverem perguntas, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, ó. Já pode colocar sua perguntinha lá, porque no final da live nós vamos abrir a caixa de perguntas, tá? Para a doutora Cláudia responder pra gente aqui sobre o que vocês quiserem, tá bom? Ó, tem A mães Cláudia, aqui, já ó. vamos Boa falar a noite, Cláudia. meninas. Beijos. Pode Boa continuar noite, então, Cláudia. Ó, tem boa noite, mães aqui nos pessoal. Muito assistindo. obrigada. Muito obrigada pela presença. Então, Mírcia, dentro desse contexto, né, da criança e do adolescente, o que a gente observa é que hoje os agentes de proteção estão mais Uhum, organizados, orientados para receber, né? E aí, para certo. ilustrar a sua live, eu estou ministrando um curso de pós-graduação pela Universidade Federal de Goiás. Agora, esse ano todo, ele começou no final do ano passado. Ele é para todos os agentes de segurança pública que trabalham com atendimento à criança e adolescente vítima de violência, abuso Que sexual. maravilha. Todos os estados da federação nós temos alunos. Nós temos guardas municipais estudando na mesma sala, Aham. policiais militares, policiais civis, delegados de polícia, agentes, escrivães, e psicólogos que trabalham em delegacias. O fato é que são 5 turmas, e nessas turmas o Ministério da Justiça, junto com a UFG, foi compondo ela com todos os estados da federação. Existe uma preocupação muito grande. Por quê? Porque além das crianças ou adolescente ser vítima, quando ele conta o fato para alguém, aí a escola fica sabendo, o conselho tutelar fica sabendo, aí a diretora conversa com a coordenadora, que conversa com a outra professora, e isso é uma tortura. Muitas crianças e muitos adolescentes, às vezes, deixam de contar para não sofrer, para não se revitimizar. Entendi. Então, se você que está nos ouvindo tiver algum conhecimento de algum fato, procura sempre já encaminhar para os órgãos que são competentes para fazer essa escuta, né? Porque Não esse sair caminho falando, né, que Cláudia? vai percorrer depois do fato é muito doloroso. É um caminho muito doloroso. De você conta para a mãe não sabe o que faz, enfia a mão na cabeça, desespera, conta para a tia, que conta para outra tia. Não, não. O jeito adequado é preservar essa criança, esse adolescente que já está em sofrimento. Certo. Porque o abuso sexual, nós não podemos avaliar as consequências. Elas vão ser para toda a vida. Eu vou, quando for oportuno, aqui hoje, fazer uma narrativa de um caso que a pessoa sofre há mais de 50 Meu Deus. anos
né? Por quê? Porque ela não sabia o que ela era diferente, o que acontecia com ela. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Então, além disso, essa criança, esse adolescente, dentro do seio familiar, né, ele precisa confiar nos pais, nos avós, nos tios, né? Para quê? Para que esse canal seja aberto, porque às vezes ele não confia, ele vai contar na escola, ou vai contar para a coleguinha, e a coleguinha vai contar para outra coleguinha, e isso vai ser muito doloroso, caso se torne público na onde escola. Se traumatiza, né? Há uma potencialização do trauma, certo. que a gente chama de revitimização. Revitimizado várias vezes, né? Certo. Nesse contexto, né, importante colocar que também são vulneráveis para a violência sexual, e aí o autor responde num crime grave, que é o estupro de vulnerável, aquelas pessoas que estão enfermas e podem ser vítima de abuso, aquelas pessoas que foram dopadas ou com drogas lícitas ou ilícitas por seus algozes e foi mantida a relação sexual, qualquer que seja a prática, é estupro também de vulnerável, é um estupro mais grave, com a pena mais grave. Por quê? Porque naquela hora a pessoa não tem condições de consentir. Porque o crime de estupro, os crimes sexuais, são crimes contra a dignidade sexual. Então, durante muito tempo, pelo Código Penal, eram crimes contra os costumes, era questão de costumes, né? Com a reforma, com o advento da Lei 12.015, né? Isso, em 2006, passou a ser um crime contra a dignidade sexual. Então, assim, fere a dignidade da pessoa humana, né? A sua intimidade. E com uma dor, um trauma prolongado que ninguém sabe mencionar. Certo. Então, nesse contexto, né, de crianças, adolescentes e vulneráveis, lamentavelmente, nós temos uma incidência alta, principalmente hoje, nas festas dos adolescentes, né? Com excesso de bebidas, etc. Né? E esses excessos desencadeiam, infelizmente, para outras condutas, o estupro coletivo, né? É uma figura nova, assim, recente no Código Penal, que é uma pena bem mais grave, que são aqueles casos horrorosos, né? E aí nós tivemos recente aquela Uber, mulher, né, que estava trabalhando, foi violentada, foi um caso de estupro, estupro coletivo, né? E eu acho que a maioria das pessoas aqui em Goiânia souberam desse caso, né? Que ela foi violentada durante muitas horas, né? Dentro do carro que ela trabalha e tudo. E essa é uma violência que não tem como prevenir. É muito difícil. Por quê? Porque ela está trabalhando, ela recebe uma chamada, ela vai pegar. São 3 abusadores, né? Então, dentro do lar, né, observar comportamento, observar o estado de humor, a participação familiar, a tendência da criança, adolescente que está sofrendo abuso é afastar, porque ele se sente sujo, sabe? Entendi. Ele acha, às vezes, que o culpado é ele. É ele. Porque existem alguns casos que a família fala, tá inventando isso para se fazer de vítima, ou tá inventando porque não gosta do fulano. Quer chamar atenção. Ou quer chamar atenção, né? Então, um olhar atento vai ajudar muito. E depois que já aconteceu, infelizmente, tratar de não proliferar a história, sabe? Sem pensar na vítima.
Porque muitas Entendi. vezes a pessoa faz, às vezes querendo mesmo acusar o autor, buscá-lo e colar, mas essa vítima ela precisa de uma proteção estatal. Porque Aham. se o Estado não dá essa proteção, ele também é responsável por uma violência institucional. Então, por exemplo, um comportamento, às vezes, chegar na repartição, alguém tem um comportamento, será que foi mesmo? Como é que foi? Isso é muito grave hoje. Isso é muito Não grave, pode. né? Então, não se admite mais. Então, Aham. você que orienta alguém ou que acompanha alguém, fica ciente, olha, ouvir uma vez a história e a vítima sai de cena. Agora, o papel é da polícia, da segurança, de buscar esse autor e de procurar que ele seja encontrado, identificado e condenado. Que informação importante, Cláudia. Muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, o índice não abaixa. Não abaixa. Gente, vocês estão E vendo isso? Ó, a Cláudia, a doutora Cláudia Rocha, para quem entrou na live aqui agora, ó, ela trabalha com isso. Né? Então, ela vê esses casos diariamente. E se o índice não para de abaixar, será que isso não pode estar acontecendo com um sobrinho, com um filho, com um vizinho, com alguém ali perto, né? Então, se você está assistindo essa live, já manda para alguma mãe que está precisando escutar isso aqui, ó. Né? Se você está observando alguma criança, adolescente ali que está nesse estado que ela está falando, será que não é melhor a gente olhar com um olhar mais sensível para esse adolescente, para essa criança? Né, Cláudia? É assim. Por exemplo, pessoas que trabalham conosco, né? Pessoas que trabalham na nossa casa, né? Você que é empresária, né? Às vezes você percebe o seu funcionário mais preocupado, às vezes está acontecendo alguma coisa com o filho. Nós temos uma incidência, infelizmente, muito grande, Mírcia, de assédio sexual contra menor de 18. Por quê? Por causa dos programas de menor aprendiz, esses meninos, essas meninas vão para o mercado de trabalho, né? São jovens, né? São inocentes, né? Aquela beleza da juventude que ali está saltando, né? De tanta energia boa e bonita. E aqueles algozes, abusadores, estão ali como abutres, assim, observando, né? E às vezes esse adolescente, essa adolescente está ali, aquele dinheirinho, daquele mínimo que ela recebe, ajuda a mãe, ajuda o pai, e ela está ali sofrendo esse assédio. O assédio é um crime de violência sexual? Sim, ele não tem a violência em si da agressão física. A agressão é moral, é psicológica. Por quê? Porque é humilhante, é aviltante. Você vai, o seu chefe, vou dar um exemplo, fulana, traz um cafezinho, né? Chega mais perto aqui, chega mais perto, mais perto. Se você não chegar mais perto, perigoso não renovar seu estágio. Isso é assédio. Já está tipificado o crime de assédio. Por quê? Porque o crime de assédio não exige-se que tenha a conduta física, o isso toque aconteceu, físico. Cláudia, vamos supor que isso aconteça. O que o adolescente tem que fazer? Já denunciar? Ele tem que, primeiro, é importante essa confiança com os pais. Certo. Porque se ele vai fazer essa denúncia na própria empresa, olha, o dono da empresa, é muito improvável que alguém que trabalhe lá, que seja subordinado a ele, vai encampar essa história. Então, o melhor é que ele compartilhe com a família. E a família, por exemplo, se o encaminhamento é de algum desses institutos que encaminham os jovens, essa denúncia também há de ser feita nesses órgãos que encaminham, né? Esses órgãos de encaminhamento de estagiários. E denunciar o assédio na polícia. Por quê?
O assédio sexual é um caminho. Está começando ali. Então, isso é preventivo. O crime de assédio sexual, ele é um crime que, sendo denunciado, ele pode prevenir um outro crime mais grave. Porque hoje, ele chamou ela para trazer o cafezinho mais próximo. Amanhã ele vai mandar ela fechar a porta. Então, é preventivo. É preventivo. Certo. Então, a lei tem alguns recursos de alguns tipos penais previstos como crime que são para evitar um mal maior. Entendi. Vou te dar um exemplo para o seu público, né, para o nosso público aqui. Tem um tipo penal que ele veio com uma mudança no código, que são aquelas pessoas que têm um desvio psicológico, né, que sentem prazer sexual em fazer sexo na presença de menores de 14 anos. Quando se tratar de menor de 14, não é necessário que haja qualquer relação sexual com o adolescente ou criança, mas o fato dele visualizar, isso já é um tipo penal com pena de reclusão. Uau! Então, quem fica sabendo disso tem que comunicar isso ou à polícia ou ao conselho tutelar. Porque Certo. tem esses desvios. E isso é só o começo. Porque no início chama-se, não, fica sentada aí. Não precisa. Você só vai, olha, eu vou te dar uma roupa nova, você fica aí, né? Às vezes uma pessoa que está prestando serviços domésticos, é jovem, ainda abaixo, uma idade abaixo de 14 anos, já é previsto, e acima de 14 tem outros tipos penais para essa conduta. Mas o mais grave é quando é abaixo de 14. Certo. E aí pratica o ato sexual. Eu já recebi denúncia num plantão da delegacia que eu estava, da mãe, denunciando o pai, né, para que fosse as penas da lei para ele. Ele foi um pai que ficou ausente por 8 anos nos Estados Unidos. Quando ele retorna, embora o casal fosse divorciado, ele pediu para ficar lá até ele arrumar um local. E a mãe ia trabalhar, deixei as minhas filhas com ele. Mas tinha uma... É filha dele também, né? Ele saiu do Brasil, ela tinha 4 anos. Quando ele volta, ela está com 12. A outra com 14. E a mãe chega em casa, ele está com o computador ligado, né, vendo cenas de sexo explícito, e as meninas na mesmo ambiente, assistindo, e ele se masturbando. E a mãe imediatamente chamou a polícia, entendeu? E ele foi autuado em flagrante por praticar essa prática sexual. Ela não precisa ser com outro parceiro. Não precisa, entendi. Não, qualquer prática. Então, esse também é um crime meio. Ele é para evitar o mal maior. Porque, vamos supor, talvez esse fosse só o início. Se a mãe não fala nada, né? Ele partiria para cima. Até porque o vínculo aí estava muito afastado, por causa do tempo que eles ficaram longe, né? Então, nós temos muitos recursos na lei para prevenir ou punir. É possível, em alguns casos, a prevenção, como eu te expliquei no caso do assédio. Nesse caso, né, de praticar na presença, que é um dado importante. Recadinho. Alguns casos, alguns homens, principalmente os homens, se aproximam das mulheres olhando para suas filhas ou seus filhos. Uau, repete isso, Cláudia, repete. Muitos homens se aproximam das mulheres olhando para os seus filhos e não para ela. Ela precisa estar com o coração de mãe, de proteger muito forte para ela ter essa percepção.
Porque muitas mulheres já choraram na minha frente. Eu o conheci, eu levei ele para dentro da minha casa, eu o acolhi, eu era esposa, mas o interesse dele era na minha filha. Isso é preventivo. Olha, existem padrastos maravilhosos? Existem. Existem padrastos que são pais, que são parceiros, são amorosos, mas não está escrito na testa. Você tem que observar. Você tem que observar. Então, muitas vezes, eu me lembrei, foi por isso, de um caso concreto, que ela me contou que ele pedia para, quando o casal estava na intimidade, que ela deixasse a porta aberta do quarto. Aí ela disse assim, não, mas eu não quero que os meus filhos escutem ou vejam. Não, já estão todos dormindo. Ele tinha prazer em imaginar que ele estava conspurcando a inocência das crianças para que elas ouvissem. E isso pode ser o início, porque depois ele vai procurar esse adolescente ou essa criança, né? Às Uma coisa vezes... muito pequena, tá vendo? É só a porta aberta. Olha como tem que ter a sensibilidade. Começou assim. Então a mãe precisa ficar atenta, sabe? Esses sinais. Outro sinal que a mãe tem que estar atenta. O padrasto começa a ficar com ciúme da filha. E tem alguns casos o pai. Né? Também tem, infelizmente. O pai com ciúme, a mãe me diz, olha, eu comecei a desconfiar, porque o ciúme dele, inicialmente, eu achei que era bom, que era para protegê-la. Mas depois, quando ela contou que ela arrumou um namoradinho na escola, ele derrubou a casa e tal. E aí eu comecei a observar o comportamento dele. Né? Até que um dia, nesse caso concreto, a mãe não aconteceu o ato em si, mas ela percebeu a excitação dele no quarto da própria filha, quando à noite ela acordou, então ela conseguiu evitar. Né? Mas nem todas conseguem, infelizmente. Né? Então, assim, é uma dor, né? É um mal que a gente tem que saber lidar com equilíbrio, né? E se você é uma pessoa de fé, né? Você desconfiou, você compartilha com alguém que seja da sua confiança e procura informações antes, porque também acusar um inocente não é bom. Porque pode ser aí destruir também uma família por isso. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu falei que é sensível. É muito sensível. Tem que ter essa sensibilidade. Assim, isso é construído. Você começa, você olha, assim, sempre ser muito reservado o assunto. Exatamente por isso. Falei, eu vou observar. Né? E toma ali dentro do seu lar, cada um conhece sua casa. A não ser que seja uma pessoa que não dá importância. Porque se você der, você conhece onde está a agulha, onde está a linha, onde está a tesoura. Então você vai saber onde está o ponto, não é? É verdade. Então é isso. E aí a gente tocou num ponto da questão da igreja. Né? E quando a gente fala igreja, não é só igreja, é qualquer culto religioso, né? A gente tem um exemplo aqui do nosso estado, que é o João de Deus, né? Que aproveitava, abusava das vítimas, inúmeras vítimas, né? Então, é um caso público, não precisa nem mencionar os detalhes, né? Então, essa prática também é muito antiga. É muito antiga. Por quê? Porque são pessoas que têm o dom da palavra, o dom do convencimento, né? E aí,
Qual crime seria esse? Se, na hipótese, eu vou chamar de um orientador espiritual, não vou Isso. rotular, né? Tá. Um orientador espiritual. E ele começa a dizer, olha, você precisa se libertar desse relacionamento que acabou e tal, e eu vou poder te ajudar nisso, né? Mas você precisa confiar em mim, né? Isso dói muito aqui, aí já vai a mãozinha aqui sobre os seios aqui onde, né, do lado esquerdo do peito, que é o coração, né? E você precisa tirar isso e já vai a mão ali, não é? E se ficar só nessas apalpadelas, mas se for com essa fraude que ele usa, essa simulação, eu tenho um crime de violação sexual mediante fraude. Não houve relação sexual, mas tem ato sexual, libidinoso, né? E a cena que mais me chocou no João de Deus, eu posso compartilhar? Pode, claro. Foi uma narrativa de uma vítima que contou que ela era louca para engravidar. Ela tinha muita vontade. Então, ela frequentava lá com essa esperança de que viesse essa cura espiritual para que ela engravidasse. E a sala tinha que ficar com a luz apagada. E eu preciso te benzer. E passa a mão aqui, passa a mão ali, né? E ele fez uma prática sexual com ela, não de penetração, mas ele fez. E ela, quando estava prestando esse depoimento, obviamente com o rosto preservado, mas ela contou que ele chegou ao prazer sexual, né, nas mãos dela, e ela disse que não entendia aquilo, mas ela fazia tudo porque ela queria muito ser mãe. Porque ela queria ser curada. Então, essa pessoa que pratica esse tipo de crime, ele é muito vil, porque ele vai onde dói mais, ele vai na maior suscetibilidade, na maior vontade, ele abusa psicológica e fisicamente da vítima. Uau. Psicológica e fisicamente, né? Então, nós temos também, importante lembrar, quando essa violência sexual acontece no seio da família, além de ser um crime contra a dignidade sexual, também é uma violência doméstica. E o que muda isso? O crime é o mesmo, mas o procedimento vai ser mais rápido, a pena vai ser agravada. Por quê? Porque existe uma relação de afeto, de confiança. E ali dentro do lar, dentro do nosso lar, nós estamos à vontade. Nós achamos que os muros e as paredes estão nos protegendo. E a própria mãe acha isso. Não, eu fico preocupada quando minha filha vai para a escola. Mas ela está aqui dentro de casa, não. Né? Então, é a violência dentro do contexto da Lei Maria da Penha, tem a violência doméstica com conotação sexual, né? Pode não ter havido agressão física, né? Que vai dar uma violência corporal, mas o autor pode até ter ludibriado a vítima, agradado, né? E diz, oh, não, isso é normal. Às vezes, dependendo da inocência, né? Aí muita gente diz assim, ah, mas hoje não tem criança inocente e ingênua. Tem. Sabe por quê? Porque ele é o pai, é o padrasto, é o tio. É o tio. Ele é irmão do meu pai, eu confio nele, né? Eu confio, ele sempre brincou, jogou bola comigo, né? Então, tem que ter um olhar atento. Né? Mas o que eu peço mais às mamães, né, e aos papais é olhar os bebês.
Porque o bebê, ele nem condição de verbalizar ele Ele não tem, tem. exatamente. E às vezes nós vamos aí, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. Então, olhar tudo isso, como é que está a criança, né? Tem criança, tem um relato de um caso, a mãe parou de trabalhar, né? Quando a babá fazia as práticas na criança. E essa época, a mãe não teve condições de colocar câmera, esses negócios. Como que ela percebeu? Ela percebeu por manchas roxas no No corpo da corpo. criança, próxima à região genital. E era uma menininha de pouco mais de um aninho, pouco Meu mais de um Deus, aninho. E Cláudia. aí ela foi desconfiando e a partir daí desencadeou todo o processo, que não é necessário relatar, mas ela falou, não, agora eu não trabalho mais enquanto não passar dessa fase. Mas isso não deve ser fato para que as mães Não não trabalhem, continuem seu né? trabalho. Mas Sim. procure uma Mas escola ter que confia. ter essa atenção. Porque se fosse Atenção, uma mãe relapse, você não teria visto os roxinhos. era mínimo, sabe? E aí ela perguntou, e a menininha, onde dói? Por que dói? Assim, ela começando, dói aqui. Aí a fulana, né? A fulana. Então foi isso. Muito difícil para identificar, né? Sim. Mas acontece, né? Cláudia. Blocos, Não, tá, pode continuar. Quando você terminar, condomínios, É, atenção, os grupinhos de condomínios que se reúnem, né? As crianças, os adolescentes. Mas não, eles precisam se relacionar, sim. mas não dessa forma. Então Essa tem que estar atenção atento. mesmo. Tem que estar Traga, atento, traga, né? traga essa turma para dentro da sua casa. Vem para cá comer pipoca. Eu quero ver, vem aqui Conversar, brincar jogar disso. Uno, brinca aqui dentro de Isso, casa. isso. Maravilha, Fala. Cláudia. Cláudia, a gente conversou muito quando é relacionado à menina, né? E pode acontecer também ao contrário. Por exemplo, Muito. um rapaz de 15 anos que se apaixona por uma mulher de 21 e a ponto dele sair de casa para ir morar com ela. Isso é crime ou não? O que eu posso falar sobre isso? Isso é interessantíssimo, excelente essa pergunta. Acontece mais do que nós imaginamos. Olha, 15 anos, né? Tem meninos de 15 anos, já tá todo o corpo Sim. todo formado e tudo, né? Então, pela lei, o estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14. Certo. Ele tem 15. Certo. O que aconteceu com as alterações na lei? Antes, essa mulher de 21 poderia responder por crime de corrupção de menores. Esse crime foi revogado nesse item, quando dizia assim, praticar na presença ou com menor, aquele que tem mais de 14 e menor de 18, que encaixaria isso. Mas esse artigo foi revogado. O que aconteceu com isso? Quando eu estava na ativa, estava dando aula na faculdade dessa disciplina, veio a nova lei e chegou-se à conclusão. Maior de 14. Maior de 14. Se a relação sexual for consentida, se não estiver havendo exploração sexual, nem prostituição, o fato é atípico. O que significa isso? Não é crime. Não é crime. Como é que foi isso, Mírcia? Cláudia, a ponto da criança, porque eu chamo um menino de 15 anos, meu filho tem 15 anos, por exemplo, né? Da criança sair de casa sem o consentimento dos pais não é crime. Que triste. Sabe que hora que aconteceu isso? Foi um assunto que uma seguidora minha, né, falou comigo aqui, que ela tá passando por isso. Eu falei, não, pode deixar que eu vou levar na live, vou falar com a Cláudia.
E Sabe a que hora família que está aconteceu? desesperada. A hora que aconteceu isso É. foi a hora que a gente estava dormindo e não prestou atenção no projeto de lei. E eu te digo mais, eu tenho notícias que quando essa lei de 2015, que trouxe essas alterações, foi votada e sancionada, promulgada, publicada, nós não prestamos atenção nesse item, né? Como nós estamos hoje, adormecidos, né? E aí a mãe, quando acontecia de denunciar e tal, mas agora não tem mais nada, porque foi acontecendo assim. Em 2005, 2003, tirou o crime de sedução, que era seduzir mulher virgem, por causa do conceito de virgem e tal, tirou esse crime. Depois, em seguida, tirou esse da corrupção nesse sentido que eu falei, colocou no outro sentido. Então, pegou. Essa lei, ela ia ser vulnerável menor de 12. Meu Deus. Aí, uma bancada lá no Congresso lutou, conseguiu subir para menor de 14. 14. Mas existe uma movimentação de que o Estado, poder público, a lei penal, não tem que cuidar disso, que tem que cuidar os pais, e existe a defesa forte de que estupro de vulnerável passe para menor de 12. Meu Deus. Aí o que vai acontecer? Quem for maior de 12, se não estiver sendo levado para prostituição. Se, estou dizendo sim. Porque hoje é maior de 14. Uhum. Mas a briga foi feia para ficar em 14. Entendi. Ia ser 12. Triste realidade. Porque a família está desesperada. Onde está a nossa missão, né? Está em nós, né? Aí quando saiu essa lei, eu falava assim, ainda bem que os meus filhos já passaram dessa idade. Agora eu tenho minha neta, meu neto. Tá vendo por quê? Cláudia, meu Deus, não acaba, né? Não acaba. Então, assim, a gente é que tem que falar que não quer assim, né? Porque eu penso que há uma queima de etapas. Criança tem que viver todas as fases de criança. Adolescente tem que viver todas as fases de adolescente. Você não pode pular da sua infância, que é abaixo de 12, e já cair numa vida adulta de poder se relacionar. Exatamente, porque o que está acontecendo nessa família em questão? A criança, né, o rapaz de 15 anos, a criança de 15 anos, se envolveu com essa menina de 21, saiu da escola. Primeira coisa que fez, saiu da escola e foi morar com essa menina. É porque a virilidade que ele está, de estar com uma mulher praticando o ato sexual, dá para ele a falsa noção de que ele já é um homem. Exatamente, não é. Não. Pulou etapas, né? Ele está na fase de transição, então queima etapas. Talvez, quando ele estiver lá com uns 35, 40 anos, ele vai querer ser um adolescente. Vai querer largar essa mulher, que vai achar ela velha, vai querer namorar pessoas mais jovens do que ele, e isso não é bom. Não é bom. Isso não é bom para ele mesmo, né? Mas essa mãe não pode desistir, sabe? Então, eu posso fazer uma sugestão? Claro. A minha sugestão é assim, ele lidar com o adolescente, porque ele continua adolescente. Continua. Até ele fazer 18, ele é adolescente, e tem uns que vai até mais longe. Acolhe. Não abandonar, né? Acolhe como? Não vai assim apoiar, dizer, meu filho, não. É assim, olha, eu entendo
né? Mas você precisa voltar a estudar, porque afinal agora você né, vai ter uma família Uhum. e tal, e vai acolhendo, porque o amor ele remove, sabe? Acolhe, porque não adianta lutar mais contra isso, porque já está posto. Não adianta. Então, mas é difícil engolir. Se for difícil para se relacionar inicialmente com essa pessoa, essa moça, essa mulher, chama ele de volta. Não, vem aqui só um pouquinho. Faz um bolo que ele gosta, uma carne que ele gosta. Não é que vai fazer a separação lá, é trazer o seu filho, né? E conversar e dizer, olha, tá bom, você escolheu, mas eu quero que você estude, pode ficar lá, tocar sua vida, mas não vai sustentar Mas também não, eu viu? sou mamãe, né? A mamãe tá lá, a mamãe tá aqui. É, E não quando quiser sustentar, vir, exatamente. às vezes já estão fazendo isso, né? Mas se não, e se estiver fazendo, melhora um pouco. Uhum. Melhora aprimora mais. Tá E a bom. mãe sabe que o filho gosta. E o pai sabe. E outra, não deixa afetar a vida da família. A família segue. Certo. Ele fez uma escolha, mas a família vai buscar alegria, vai buscar passear. O mundo não acabou. Não. Certo. Maravilha, Claudinha. Tá vendo? Cláudia, Ah, vamos abrir as perguntas? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer? E eu tenho algumas vamos lá, aqui bem interessantes. Deixa eu vamos abrir a lá. caixinha de perguntas aqui. Ó, ainda não há perguntas. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos, é só colocar a pergunta aqui nessa caixinha, tá bom? Que eu abro ela aqui, beleza? Algumas perguntinhas, vamos lá. A violência sexual só acontece em ambientes socioeconômicos desfavorecidos? Não, 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 não. Essa em ambientes desfavorecidos, ela é mais sofrida. Por quê? Porque eles vão ter mais dificuldade de recorrer aos órgãos públicos. Às vezes a mãe quer levar o filho, a filha, para a delegacia, não tem o dinheiro do passe de ônibus, né? Então, aí o recurso é o quê? É pedir ajuda ao conselho tutelar, né? Para encaminhar e levar. E o conselho está preparado e tem consciência do papel dele, sabe? Maravilha. Acompanha o conselho desde o início, o conselho vai encaminhar essa família. Então, primeiro passo, descobrir o telefone do conselho. Olha, aconteceu isso. Eu não tenho dinheiro nem para o passe de ônibus. Passa o endereço, o conselho vai ajudar. Essa família Maravilha. desfavorecida. Mas a pergunta foi assim, se é diferente. E as famílias, né, que não têm essa carência financeira, elas passam por esses problemas tal qual. Tal qual. Só que é mais... para evitar o escândalo, talvez joga para debaixo do tapete, arruma a mãe habilmente para não abalar, vai ali, arruma outro lugar para o filho morar. Mas acontece. Acontece. O problema é que essa classe mais vulnerável e carente, né, ela vai ter mais dificuldade de Lidar com enfrentar a o problema. situação, enfrentar com o problema. O dinheiro compra, né? Viagens, afastamentos, outro lugar para morar, outra escola, vai para o psicólogo, né? Mas tem casos que dá separação. Maravilha, Cláudia. Quando a criança ou o jovem sofre o crime, conta logo para alguém? Quando ele sofre, às vezes. Às Mais vezes. difícil, é igual você Depende. falou antes, né? Geralmente vem os sinais primeiro, né? Às vezes, o grau de confiança, por exemplo, tem casos de criança que conta e apanha.
É mentira. Isso que você está falando é mentira, você está inventando. Perguntei aqui sobre A isso, criança ó. inventa, às vezes inventa. Às vezes inventa. Acontece. Pode ter uma imaginação fértil, às vezes ela viu alguma cena e ela reproduz isso numa fala. Mas se a mãe estiver atenta, ela vai saber quando ele inventa e quando ele está falando a Então, verdade. essa aqui é Então, a próxima pergunta. As crianças mentem? mentem, mentem. Nesse curso que eu mencionei, teve uma disciplina com uma psicóloga especialista em comportamento infantil. Olha, vamos supor que essa criança está sempre com um ambiente muito sexualizado, né? Os pais veem vídeos ou filmes que tem muita cena de sexo e tal. Ela pode, pega aquilo, né? E cria, recria. Por quê? Porque do natural ela não nasceu com isso na cabeça. Aham. Então tem que vir uma primeira informação para startar, né? Entendi. Então por isso que é importante o cuidado da intimidade do casal, né? Mas elas mentem, sim, elas mentem. Top. Quando houve os relatos de uma situação de abuso, denuncia sempre a situação? Sempre, né? Quando Pelo há que você explicou, quando aconteceu alguma coisa. Então, sempre o bom é realmente denunciar, né? agora vamos falar a realidade, né? Nós sabemos de casos e mais casos de filhas, filhos, né? Que foram abusados uma vida inteira e não relataram. Já viu aqueles casos das filhas que ficaram em cárcere privado, que o pai Sim. abusava, que engravidava. Olha, tenho tempo para fazer um relato breve? Olha só, uma delegada de Minas Gerais, ela contou pra gente. Agora ela é delegada no Tocantins. Quando Aham. ela era agente de polícia em Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte, ela tinha aquelas cidades menores ali próximas, mas ela foi destacada para uma missão numa cidade do interior, mais distante da capital. Chegando lá, o que era o trabalho dela? Ajudar na exumação, encontrar vários cadáveres em um local que essas crianças que estavam ali sepultadas eram filhas, filhos, ou não nasceram e já foi morto, ou nasceu morto. O pai abusava sexualmente das filhas, elas engravidavam, nasciam os bebês, ele matava e enterrava. Meu Deus, Cláudia. Ele fez isso com duas. A terceira, caçula, quando ele veio para cima dela, ela já tinha ido mais à escola e tal, ela denunciou. As irmãs aí... Cláudia? Gente, será que o celular da Cláudia caiu? Ou minha internet que caiu aqui? Voltou. Ah, voltou. Vamos lá, Cláudia. Olha só, ela contou isso, a gente ficou estarrecido mesmo. E aí essa filha caçula teve coragem e foram exumados vários corpinhos de bebês. Nesse espaço lá, ele enterrava na frente das mães. Ele enterrava. Então foi um sofrimento. E aí a filha caçula denunciou e só que a própria delegada contou para nós lá no curso que ele já era velho, idoso, quando tudo foi descoberto, né? Então, assim, a punição dele já não estava mais nesse plano nosso, né? Agora é outras contas as que ele terá que prestar, que Nesse resolver. ponto, Cláudia, as pessoas sofrem pro resto da vida, né? Como que fica o psicológico de uma pessoa que sofre esse abuso? Elas não tiveram coragem, elas tinham medo do pai. A caçula não.
A caçula não foi abusada. E quando ele foi pro lado dela, ela teve coragem, denunciou. E aí desencadeou todo o processo. E essa delegada acompanhou a exumação desses corpos. Triste. Uma cena Uma dantesca, cena, né? muito triste, Para né? você ver. E isso é um fato aqui, que aconteceu há coisa de 15 anos. Então não é coisa antiga, né? É do mundo, é moderno, é atual, né? E ainda acontece. Exatamente, e ainda acontece, né? Cláudia, então, assim, todas as outras perguntas aqui, acho que a gente já falou, foi muito bem explicado, né? E, gente, tem mais alguém? Tem alguma pergunta para fazer? Cláudia, você quer falar, contar mais algum relato que você acha Olha, específico, que você acha eu acho, bom? eu tenho um fato assim que me comove muito. Eu vou relatar ele para vocês. Eu trabalhei ele com os meus alunos. Eu conheci uma pessoa e fazendo um workshop, e ela estava lá na busca de entender a vida dela, por que as coisas para ela não davam certo, por que ela se relacionava tão mal com os homens e tal, né? Mas mesmo assim, ela adulta, se casou 2 vezes, teve 5 filhos, os 3 filhos são dela e 2 do coração. Então, a mulher é uma empresária, que luta bastante, tem muita força. Mas ela falou que ela sentiu uma infelicidade que ela não sabia a causa. Dentro dela. E aí ela foi para terapia aqui, terapia ali. E aí ela foi encontrando-se com essa ajuda desse profissional e vários profissionais, e durante muito tempo. Ela passou por esse processo. Até que ela teve aquele insight. Ela viu uma cena nessas sessões que ela fazia, de ela deitada e o tio dela, ela pequena, abusando dela, né? Depois ela foi imaginando que isso seria na idade de 4 anos, pelo lugar que morava, pelo cenário ali. Mas o rosto da pessoa, ela demorou para ver. Mas ela via nesses insights, ela via tentáculos de aranhas caranguejeiras. Que ela Meu tem um Deus. medo horroroso disso, e ela não sabia por quê. Que ela foi criada na roça e tal. E aí ela disse que foi. Agora ela adulta, já é vó, bisavó, né? Porque ela teve filho muito jovem, nem fez 60 anos, já tem bisneto. E aí ela disse que ela viu aqueles tentáculos, aí ela entendeu por que ela tinha tanto medo de aranha caranguejeira. E aí a mente da gente é um território desconhecido. E aí, vez por outra, ela lembra de uma coisa, lembra de outra. E ela lembrou que quando eles eram crianças lá na roça, o tio dela carregava umas aranhas caranguejeiras dentro de uma caixa de sapato. E ela diz que depois ela foi lembrando, que ele falou para ela: se você contar para o seu pai, para Eu sua mãe, solto as aranhas. eu vou jogar essas aranhas em cima de você. E ele abusava dela com a caixinha de aranha do lado. E ela lembrou. E ela foi puxando, lembrando. Isso foi um processo de mais de 10 anos, mas ela lembrou. Aí eu falando isso, estudando esse caso, alguém disse: será que foi bom ela ter lembrado? Olha, quem sou eu para dizer? Mas eu penso assim, sabe, Mírcia? A verdade, ela tem que aparecer. Ela pode doer muito, mas ela tem que aparecer. E ela sabe quem é ele. Ele hoje é um senhorzinho e tal. Ela olha para ele, mas agora ela tem os seus problemas, mas nem se compara com a mulher insegura, que era insatisfeita, no passado, né? que ela era no passado. Ela está cada dia melhor. Né? Então, por isso que eu falo que a violência sexual, ela é para a vida toda, não é só naquele momento, né? Então, ela vai e hoje ela consegue, ali não tem amizade, mas
cumprimenta normal, mas ela sabe. Mas para preservar a mãe, ela não fala que ela já sabe. Porque ela não tem certeza de que a mãe dela não desconfiasse. Ela não tem certeza. Mas então, só para ilustrar para vocês, assim, que sempre é tempo, sabe? Se alguém te procura, te pede ajuda, dê ajuda, dê o ombro, dê o ouvido, sabe? Porque a gente tem que ajudar a gente, nós, né, que estamos assim, que graças a Deus não passamos por essa experiência, mas conseguimos entender como é essa dor, a gente tem que ajudar. Exatamente. Cláudia, que maravilha! Eu também gostei demais. Que maravilha! Que assunto maravilhoso! Como você realmente é uma perita nesse assunto. Não poderia ter pessoa melhor, gente, para falar sobre isso. Quem gostou, olha o tanto de coraçãozinho levantando para a Cláudia. Obrigada. Quem gostou desse assunto, manda coraçãozinho, manda beijo para a Cláudia. Eu recebo. E que dia que vai ser a próxima? Que a mulherada vai pedir, certeza. Podemos continuar nesse assunto, podemos ver um outro. A gente até conversou, né? Porque nós temos uma lei nova sobre o abuso, os maus tratos contra criança e adolescente dentro do ambiente doméstico, que é a Lei Henri Borel, que veio em decorrência daquela criança, né? Que foi morta pelo padrasto, né? A mãe ali convivendo com ele, ainda defendendo ele. Né? Então veio uma lei para punir isso com rigor, né? Mas o bom mesmo é prevenir. Eu quero agradecer amigos, parentes, quem esteve por aqui, todo prestigiando. Mundo mandando beijo aí para você, ó. Obrigada, pessoal. Moça, pede para a Cláudia me mandar um alô. Cláudia, manda um alô aí para Irmãs Freitas Oficial. Manda um beijo para ela. Irmãs Freitas, amo a família toda. A minha aluna é a Oriana e a mãe dela, a Luciana. Essa dupla maravilhosa. Essa família que é por amor, como a de vocês, viu, Mírcia? Então, qualquer dia, ó, já está convidada também. Oriana, vem passear. Oriana, vem passear aqui na roça com a Cláudia, viu? Nossa, é muito bom. A Renatinha linda. Ó, quantas precisavam estar aqui? Eu vou postar essa live, gente, lá no canal do YouTube. Manda para quem você acha que tem que escutar essas informações aqui, tá bom? E estou à disposição. E você pode deixar as perguntas, como eu estava dizendo, essa questão dos maus tratos, né? Às vezes a criança está ali sofrendo esses maus tratos, a mãe não denuncia, porque às vezes ela também está sendo vítima, né? Então tem um olhar mais rigoroso. Por que esse medo, né, Cláudia? Pois é. Porque, Mírcia, eu posso responder? Porque, assim, as pessoas que são criadas naquele ambiente doméstico, afetuoso, mas também enérgico, que corrige, que apoia, mas que corrige, que diz quando está errado. Isso dá uma coisa importantíssima chamada segurança íntima. Quando a pessoa tem a segurança íntima, ela denuncia, ela fala não. Entendi. Então, essa pessoa que é fraca, porque atrás dela tem uma fraqueza também. Mas a gente precisa quebrar isso. Exatamente. Quebrar. Exatamente. Então, gente, vamos nos unir e quebrar isso. Viu uma vizinha, né? Tem uma amiga que tem essa fraqueza, ó, mostra essa live para ela. Né? Não, fica tranquila, se a criança dá sinal, é dizer não, que não está acontecendo nada, como proceder. Ó, uma pergunta aqui, Cláudia. Se a criança dá sinal e diz que não está acontecendo nada, como proceder? Olha, tem várias opções. Se tiver condições de procurar um profissional, um psicológico, né? Um psicólogo, uma psicóloga, né? Procure. Se não tiver, conselho tutelar. Por quê? Porque o conselho tem como acionar
uma assistência psicológica para criança e adolescente, porque existem, no estado de Goiás, por exemplo, aqueles órgãos para atender crianças e adolescentes que necessitam de atendimento psicológico, e o conselho vai encaminhar. Tá? Então, Maravilha. é conselho tutelar. Se a mãe não consegue, a criança nega, é importante ter essa visão do psicólogo. Por quê? Para evitar aquilo que a gente falou, a revitimização. Conta para a tia, conta para a avó, conta para a vizinha. Aí não é Aí, bom. de repente, a criança realmente não quer falar, porque falar, não, tá todo mundo sabendo já. E o agressor atrás falando que vai jogar as aranhas em cima. Isso. Perigosíssimo, né? Então, procurar orientação psicológica. É verdade. Perfeito. Sempre. Sempre. É isso, minha amiga linda. Deus que te abençoe. Que agradeço. Muito obrigada. Gratidão sempre. Sempre com assuntos maravilhosos. E até a próxima, então. Eu que agradeço a oportunidade. Beijinho para todos aqueles, todos que vieram aqui prestigiar a gente. E eu falo muito. Fala muito não. Você foi perfeita. Mírcia, querida, um beijo grande, beijo pessoal, muito obrigada pela presença. Até a próxima. Até a próxima, beijo grande. Beijo. E aí, gente, ó, quando eu marcar a próxima, eu vou avisar vocês, vou colocar nos stories de novo, tá bom? Porque a Cláudia a gente tem que sugar o máximo. Bora sugar ela aqui, ó. Beijo, Marcelo, meu amigo Marcelo. Beijo. Então, beijo, tá bom, Cláudia. querida. Um beijo para você. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gente, beijo. Bom final de semana e boa sexta-feira amanhã.